O inferno é um lugar para o qual absolutamente ninguém deseja ir. Ao longo da história, o simples medo desse destino levou pessoas a fazerem sacrifícios extremos, gastarem fortunas e mudarem completamente o rumo de suas vidas. Mesmo sendo um tema tão sério e real, segundo as Escrituras, muitos ainda possuem uma compreensão distorcida sobre o que de fato é o inferno. Por isso, neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia realmente ensina sobre esse assunto, sem exageros, sem mitos e sem tradições humanas, menos apenas o que está escrito. E antes de entrarmos no conteúdo, se você deseja alcançar um nível mais profundo de compreensão bíblica, eu recomendo o curso Interpretação Bíblica Menos do Gênesis ao Apocalipse. Nele, você aprende de forma simples e prática como interpretar qualquer texto da Palavra de Deus. O curso está em promoção e o link está na descrição. O primeiro ponto fundamental que precisamos entender é que o inferno não será exatamente igual para todos. A Bíblia deixa claro que existem graus diferentes de punição. Isso significa que, embora todo sofrimento ali seja terrível, algumas pessoas experimentarão um juízo mais severo do que outras, de acordo com a gravidade de suas obras e da luz que receberam. Em Lucas 20, Jesus faz uma advertência duríssima contra os escribas e fariseus. Ele diz que esses líderes religiosos gostavam de aparência, de reconhecimento público, de honra nas praças e de destaque nos banquetes. Mas por trás dessa fachada piedosa exploravam viúvas e usavam longas orações apenas para se justificar. A conclusão de Jesus é direta: eles sofreriam um juízo muito mais severo. O problema não era apenas o pecado, mas a hipocrisia consciente, praticada por quem conhecia a verdade. Em outro momento, Jesus explica que aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não a pratica, será punido com muitos açoites, enquanto aquele que age errado por ignorância receberá punição menor. A lógica é clara: quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Isso nos mostra que o sofrimento no inferno varia, ainda que todos ali estejam em uma condição terrível. Mas é importante deixar algo muito claro: esses diferentes níveis de punição não significam que alguém poderá pagar sua dívida e sair do inferno. Não existem estágios de purificação ou chances de redenção após a morte. Aqueles que rejeitam a graça salvadora de Cristo permanecerão eternamente sob a justa ira de Deus. Um segundo fato importante é que neste momento, ninguém está no inferno definitivo. A Bíblia ensina que o inferno, especificamente o Lago de Fogo, ainda não foi inaugurado. Jesus afirmou que esse lugar foi preparado originalmente para o diabo e seus anjos. A condenação final só acontecerá após o juízo, segundo a ordem bíblica dos acontecimentos. Os primeiros a serem lançados no Lago de Fogo serão a besta, o anticristo e o falso profeta. Apocalipse descreve que ambos serão lançados vivos nesse lugar de tormento. Depois disso, 1000 anos mais tarde, o próprio diabo também será lançado no Lago de Fogo, onde será atormentado para todo o sempre. Mas aqui surge uma afirmação curiosa e profunda das Escrituras: a morte e o inferno também serão lançados no Lago de Fogo. À primeira vista, isso parece estranho. Como algo como a morte pode ser lançado em outro lugar? A explicação está nas palavras originais do texto bíblico. O termo traduzido como inferno nesse contexto é Hades, um lugar de tormento temporário, onde as almas permanecem até o julgamento final. Já o Lago de Fogo é a Gina, o destino eterno. Após o juízo final, o Hades será lançado no Lago de Fogo, e a morte, o último inimigo, será definitivamente destruída. A partir desse momento, tudo se torna eterno. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no Lago de Fogo, que a Bíblia chama de segunda morte. Outro ensinamento incontestável das Escrituras é que o inferno tem duração eterna. Em Mateus 25, Jesus afirma que os ímpios irão para o castigo eterno, enquanto os justos entrarão na vida eterna. A mesma palavra usada para descrever a eternidade da vida com Deus é usada para descrever a duração da punição. Se a vida eterna não tem fim, o castigo eterno também não tem. Apocalipse reforça isso ao dizer que a fumaça do tormento sobe para todo o sempre, e que não há descanso nem de dia nem de noite. Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, descreve essa punição como destruição eterna, não no sentido de aniquilação, mas de separação contínua e irreversível da presença de Deus. À primeira vista, isso pode parecer extremamente cruel. Afinal, como pecados cometidos em algumas décadas de vida podem resultar em punição eterna? A resposta está na gravidade de contra quem o pecado é cometido. O pecado não é apenas uma ofensa a outras pessoas. Ele é, acima de tudo, uma rebelião contra Deus. Davi reconheceu isso quando disse: "Pequei contra Tea, contra ti somente." O pecado é tão grave
porque é cometido contra um Deus infinitamente santo, digno, justo e glorioso. A gravidade de uma ofensa é medida pela dignidade de quem foi ofendido. Ofender um Deus infinito resulta em uma culpa de peso infinito, e portanto em uma punição eterna. Outro fato doloroso revelado pela Bíblia é que a maioria das pessoas irá para o inferno. Jesus deixou isso claro ao dizer que a porta é larga e o caminho espaçoso que leva à perdição, e muitos entram por ele. Já o caminho que leva à vida é estreito, difícil e encontrado por poucos. Existem muitos caminhos que levam à condenação. Confiar apenas na bondade de Deus, ignorando sua justiça. Acreditar que boas obras são suficientes para a salvação. Ou até conhecer Jesus apenas intelectualmente, sem nunca tê-lo recebido de verdade no coração. Todos esses caminhos parecem corretos aos olhos humanos, mas terminam na perdição. Mas aqui chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. É possível escapar do inferno. A salvação não é algo que conquistamos por mérito próprio. Ela é um dom gratuito de Deus, recebido pela graça. Mediante a fé, a Bíblia ensina que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Reconhecer essa condição é o primeiro passo. Mas o arrependimento, por si só, não salva. É necessário crer em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ao confiar em Cristo, somos justificados pela fé. Deus nos declara justos, não por causa de nossas obras, mas por causa da justiça perfeita de Jesus, que assumiu nossos pecados na cruz. Por isso, a Bíblia afirma que agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso significa então que podemos viver pecando, de forma alguma. A graça não é uma licença para o pecado, mas o poder que nos transforma. Não somos salvos por obedecer à lei, mas somos capacitados pela graça a viver em obediência. A salvação é uma obra completa da graça de Deus, recebida pela fé. Se você está em Cristo, pode ter a certeza de que Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você.